também muito indignados como certas pessoas, né, invadem propriedade alheia e não estão nem aí para o prejuízo, se sentem donos, eu quero, vai lá, pega, e aí, né? Cadê a punição, cadê a lei, cadê o cumpra-se a lei? Porque se é uma propriedade privada, particular, se existe um dono, como é que você pode entrar e ainda construir dentro da fazenda de uma pessoa? Vocês sabem que eu estou falando da história da fazenda da Narcisa Tamborindeg, que a gente trouxe aqui com exclusividade para vocês. E lá dentro também, nessa parte do terreno, né, que foi invadida, que entraram lá e começaram a construir, inclusive um muro grande, tinha também uma escola e uma pousada. E o ponto da escola é o que deixou as pessoas mais indignadas, porque agora como é que vai resolver isso? Né? Tava todo mundo preocupado com a escola, com as crianças, que destino teria essa parte do problema? E aí o nosso repórter, o Alessandro Lobianco, muito preocupado com isso, nós fechamos o assunto aqui no nosso programa aquele dia, falamos do problema, falamos quem era a proprietária da fazenda, é a Narcisa e mais a irmã dela, a Alice, que também é advogada e também estava cuidando desse caso. Mas o Alessandro não se deu por vencido, ele continuou investigando, ele falou, vou tirar essa história a limpo em todos os detalhes, eu quero saber como é que isso aconteceu, como é que apareceu essa escola, como é que apareceu uma pousada, como é que apareceu uma mansão do cara que invadiu lá esse pedaço de terra que é quase, a fazenda é equivalente a um bairro, né? E eles invadiram aí, ou pelo menos um invadiu esse pedaço, esse território aí da fazenda. Aí o Lobianco acabou descobrindo coisas que a gente nem imaginava, tá? E que ele vai contar pra gente em detalhes, porque olha, foi uma coisa que mexeu com a opinião pública, né? Porque o pessoal fica doido da vida com essas situações de impunidade, mesmo porque a Narcisa Tamborindeg, ela tinha deixado pro Lobianco um recado, né, Lobianco? Ela mandou uma mensagem para ele, boa tarde, viu? Vou só terminar de resumir aqui, aí você vai contar essa história direitinho pra gente, porque ela tinha inclusive deixado um recado que ela tá já, acho que desde 2016 batalhando nessa história, é isso, se eu não me engano, Lobianco? Isso, Sônia. Desde 2016 ela vem aí lutando, são Tá. dois processos, um para Alice e outro para Narcisa. E esse processo mais recente que a gente descobriu que foi aberto, né, no dia 2/3/2021, que tem dentro desse processo ali uma planta de invasão, fazendo o apontamento ali de que teria 4 terrenos, que é essa aí que a gente tem, né? Sim. Mas a gente acabou descobrindo aí alguns detalhes muito importantes que a gente precisa esclarecer tanto em relação à pousada quanto em relação ao colégio, o Jardim Encantado, porque diferente desse apontamento que está sendo feito aí nessa planta de invasão, a situação não é de invasão em relação ao colégio, a Escola Jardim Encantado, e em relação, né, que está ali no canto direito da planta, e em relação também à pousada, que aparece também ali com a indicação de um terreno invadido que está do lado esquerdo da planta. Quer dizer que isso você já tem plena ciência. A gente pode respirar tranquilo em relação à escola, que foi o que mais mexeu aí com o coração de todo mundo. A pousada a gente nem falou tanto, mas era uma construção muito grande também e fazia parte de um quadro de invasão de parte dessa fazenda da Narcisa mesmo. A escola, ela é legalizada? Ela não é fruto de invasão, Lobianco? Olha, Sônia, absolutamente, certeza absoluta não, porque a gente conversou com a senhora Rosalina, que é diretora do colégio, conversamos também com o advogado do colégio, o doutor Bruno, que explicou para a gente também em detalhes. Eles enviaram documentações, a gente inclusive tem essas documentações aí para mostrar, mas vamos mostrar a parte interessante da documentação, que é assinatura de compra e venda, que é tudo lavrado em cartório direitinho. E apesar desse processo aí ter sido aberto em janeiro, fevereiro, em março desse ano, indicando uma planta de invasão, fazendo apontamento desse terreno aí relativo à pousada, que é ao colégio, que é um terreno aí que até está apontado aí como 475 metros, né, quadrados. Sim. Esse terreno ele já foi pago pelo colégio, inclusive
O pagamento foi Sério? finalizado no dia 13 de outubro de 2017. Ué? Isso já está finalizado, então que tem bom. toda essa documentação aí comprovando, isso tudo lavrado em cartório. Então esse colégio ele Que está bom. absolutamente legalizado, o imóvel está absolutamente legalizado, essa documentação toda mostra aí que de fato o terreno foi comprado pelo colégio, pela família. Então o que a gente pode falar, Sônia, com certeza absoluta para esclarecer o público, esclarecer esse caso, e até os pais, né, que ficaram possam ter ficado preocupados aí em relação ao colégio, é que o Colégio Jardim Encantado ele é inteiramente idôneo, ele possui certificado de autorização do Corpo de Bombeiros, não só em relação ao imóvel, como também autorizações para o funcionamento para todos os segmentos ali educacionais ali que são ofertados, né, por essa instituição de ensino. Então ela cumpre absolutamente todas as obrigações para estar funcionando. Esse terreno, na verdade, o colégio, né, ali a parte de baixo o colégio já existia, então a parte de cima que foi comprada foi um terreno que foi anexado a essa instituição de ensino, que foi adquirido, como eu falei ali, pela família, Então, por meio de um contrato de compra e venda. Mas é que E todas essas obrigações ali integralmente cumpridas, né, com a documentação comprobatória. Mas, Lubianco, a Narcisa tinha dito que era território invadido, não era parte da fazenda, não foi isso? Comprou Sim, ela entrou com esse... Então, peraí, ela entrou com esse processo, ela entrou com esse processo e nesse processo ela anexa, né, como prova aí nos autos, uma planta que eles chamam no processo de planta de invasão, que dá ciência ali de 4 terrenos invadidos por meio dessa planta. Isso é uma coisa bem clara, que essa planta é uma reprodução processual e tem um apontamento terreno invadido, né? Então a gente entrou em contato com a Narcisa, pedimos um retorno dela, né, em relação a esse processo, a esse apontamento, e tivemos aquela resposta que a gente leu aqui no ar, que eu também tenho ela aqui, se você quiser que eu leia novamente. Não, eu só queria ela que está aqui em você mãos. explicasse uma coisa. Se é invadido e o colégio está provando que não é legalizado, eles compraram de quem? Pagaram para quem? Pagaram para a Narcisa mesmo, pagaram para a Narcisa e para a Alice. Então elas sabiam que era legalizado? Pois é, a dúvida é essa, né? Porque realmente a gente entrou em contato, tivemos o retorno, né? Que ela ajuizou e colocou isso na mão aí de advogadas, mas de repente a planta, né? Que ela anexou aí ao processo, né? Certo. Mostrando aí 4 terrenos, isso vai ter que ser uma coisa atualizada dentro do processo, porque de repente ela não viu que tinha mais 2 terrenos aí que já haviam sido vendidos pela família, né? Entendi, então, isso é uma coisa que também o juízo tem que ter ciência, né? Desses 4 terrenos naquele documento de compra e venda que ele trouxe, mostra a assinatura da Narcisa. Então tem a assinatura dela ali? Então, tem, eu acho tem que sim. Ali, olha, o que o no Lobianco canto ali, está ó. falando. Ali, ó, Narcisa Tambor ali e embaixo, Neg ali, ó, no meio. Os terrenos, partes já teriam sido vendidas pela família, porque isso é uma herança, né? E elas ainda não sabiam e agora reconheceram aí essa história. O importante disso, principalmente, deixar claro, e isso você que pode confirmar para a gente, não vai acontecer nada com a escola, né? A escola vai ficar onde está, funcionando normalmente, as crianças estão seguras, porque o medo era esse, que eles fossem desalojados, que não pudessem mais ficar, que a escola fechasse. E não é nada disso, não vai acontecer isso, né, Lubianco? Não, de forma alguma, Sônia. Inclusive, a escola até me posicionou que essa planta que faz esse apontamento está tão errada que até o terreno que foi adquirido é um terreno até bem maior do que está sendo mostrado aí nessa planta, né? Então, de repente, foi anexado aos autos uma planta, talvez não se sabe se antes, né, da venda ali desses terrenos, mas acabaram anexando no processo essa planta, fazendo aí o apontamento. E uma coisa que o colégio até enviou para a gente, deixando claro, Sônia, vou até ler aqui com as palavras dele, que o colégio entende a escola de educação básica como formadora de caráter e princípios para a concepção de cidadãos de bem e, por isso, ações positivas, lícitas e éticas
são premissas aí, claro, invioláveis Claro. para atuação perante a sociedade, né? Então, o que eles frisam, como somos uma instituição de ensino e a gente tem por obrigação, claro, a ética, o zelo, a boa conduta em relação a tudo, Sim. até para uma formação dos jovens, né, dos alunos que estão ali, nunca que essa instituição de ensino teria sido iniciada ali a partir de um terreno irregular, né? E a gente até recebeu, Sônia, o posicionamento de alunos que fizeram questão também de se manifestar e dizer exatamente isso. como, né, foram acolhidos, porque parece também que é um colégio bastante humanizado. A gente mostrou naquele dia, inclusive, fotos que me explicaram que são até projetos bem bacanas, porque os alunos participam ali de visitas ao asilo. Então, uma das imagens que a gente mostrou são alunos colhendo itens, mantimentos, eles mesmos entregam ao asilo. Ótimo. E temos aí até esse áudio. Tá, então antes da gente trocar uma ideia aqui, ouvir a opinião do Vlad, do Thiago e do Felipe, vamos ouvir esse áudio. E ainda falta falar da pousada e da casa, porque a casa, pelo jeito, é invasão mesmo. A pousada a gente ainda não sabe como é que foi construída aí as duas casas. Então já se fala sobre isso. Vamos ouvir, né, o depoimento de um próprio aluno que quer defender a escola. Foi de lá, né, tem essa boa formação e quis realmente passar esse retrato para a gente. Vamos lá. Boa tarde, eu sou ex-aluno da Escola Jardim Encantado. Em meio dos fatos envolvendo o nome da escola, eu me sinto na obrigação de prestar minha solidariedade a essa grande instituição de ensino que é a escola. A escola é a base da sociedade, onde molda seu caráter e personalidade e inteligência. E foi através da Escola Jardim Encantado que eu pude me tornar a pessoa que eu sou hoje. A minha base e crescimento aconteceu justamente nessa escola. Falando em solidariedade, certa vez, infelizmente, um incidente veio ocorrer comigo. Eu quebrei meu braço e fui prontamente atendido pela equipe da escola, que me encaminhou ao posto de saúde, onde fui atendido pelo ortopedista. E alguns dias depois, como não teve jeito, infelizmente eu tive que operar. A escola, falo principalmente das pessoas maravilhosas que a tia Rosa, a diretora, esteve comigo me dando assistência em todos os momentos. A cirurgia custou R$ 8.000, sendo tudo feito por ela. Ela vinha na minha casa após o término do seu turno na escola. Eu deixo aqui todo o meu apoio, incentivo e carinho a esses guerreiros dessa escola, que só buscam o melhor para esta comunidade e todos os seus alunos. Eu espero de coração que tudo isso se resolva, pois a imagem da escola não merecia ter passado por isso. Deixo aqui o meu testemunho. Parabéns à diretora Rosa e todos os profissionais dessa grande e incrível instituição. Meu Deus, ele só tem boas recordações. E parece que a dona Rosalina, a diretora da escola, é muito querida mesmo aí, não é? Por todos os alunos. Muito, Sônia, muito. Inclusive, assim, vários pais entraram em contato comigo porque eu havia deixado um recado no Instagram da escola pedindo um telefone, um contato para conversar com eles, apurar direitinho essa história. E prontamente, até o celular da dona Rosalina, alguns pais já me mandaram, mostrando que é uma pessoa muito acessível e falaram, olha, Lobianco, tenho certeza que você entrando lá em contato, conversando com eles, isso vai ser esclarecido, porque essa escola faz muito bem aos nossos filhos, e uma coisa que até os pais e também a escola pediu para eu pontuar, apesar dessa fazenda da Narcisa abranger assim, uma área muito grande, que é ali a Fazenda Capivara, ela fica ali no... Apesar de ter duas construções irregulares, duas casas que realmente estão sendo alvo de processos que avançaram ali para dentro de forma realmente ilegal, não é um terreno, não é uma região assim, tipo de comunidade desvalorizada, né? Seria ali na única praia campista da região, que é o Farol de Santo Tomé. Ali é uma localização que tem, inclusive, uma das bacias, né, que concentra a maior quantidade de petróleo. Então, é uma região bem sofisticada, né? À toa que é terreno da Narcisa Tamburideg, tem alipão, tem uma coisa bem moderna. Então, é uma localização boa mesmo, mas da parte do terreno, essas duas casas aí que aparecem no meio da planta, né? Uma mais próxima ao colégio e uma praticamente colada na pousada, avançaram mesmo, mas no bolo entrou todas as quatro, né? Então, fala da pousada e da casa que seria de propriedade do invasor para a gente fechar essa história. Pois é, a casa, Sônia, que está irregular é essa que aparece, a área invadida Fábio, e depois a área invadida Ademar,
que está próximo ali à pousada Yasmin. E essa pousada Yasmin, eu conversei ontem e hoje de manhã também com o Anderson, que é casado ali com a proprietária da pousada, e ele disse que adquiriu também devidamente, com toda a documentação, fez a compra e venda do terreno da pousada. É um terreno, é uma extensão, uma expansão, onde ele diz que funciona hoje tanto o restaurante da pousada quanto um estacionamento, e que no caso dele ele está pagando, né? Ele fez toda a negociação de pagamento e ainda está pagando pelo terreno dentro do prazo legal, né? Então, da parte do colégio e da parte da pousada, não tem dúvidas que todas as documentações estão 100% legalizado, com alvará, prefeitura, corpo de bombeiro, absolutamente. A gente fica muito feliz porque é um colégio, né? A gente pontuou a preocupação aqui em relação principalmente à instituição de ensino e graças a Deus tá tudo certo, e a gente acabou descobrindo também que é um colégio muito bom, muito legal aí, né, dito que falaram da dona Rosalina, por exemplo, que é uma pessoa muito querida lá. Bom, é um final feliz para essa história, graças a Deus. Em relação à casa, a quem teria invadido, na própria matéria que você tinha feito primeiro, ficou sabendo que o cara já tinha sido intimado e vai responder. Foi intimado, isso, último dia 11. Essa é a parte que segue na justiça. As outras duas duas propriedades estão absolutamente legalizadas. E a escola está salva, gente, graças a Deus. Isso que é muito bom. Redes sociais. Uma salva de palmas para a Rosalina, né? É verdade, dona Rosalina. E o pessoal da pousada também, que está tudo fazendo lá. Educação é tudo, né? Formação das nossas crianças e dos nossos jovens. É isso que vai fazer, com certeza, um Brasil cada vez melhor. Redes sociais, Fabiano.